vocês. Química 1. Livros. Projetei errado. Muito primeiro aquele. Química 1. Isso. É esse aqui mesmo. Vamos lá. Então, continuando na matéria nossa aqui, a gente vai aprender agora a reconhecer as funções orgânicas, tá? A gente vai aprender aqui os radicais que compõem essas funções orgânicas. E depois que a gente vai entrar ainda naquele aspecto de nomenclatura. Então, quais são as principais funções orgânicas que nós temos, né? Então, será que na química orgânica nós temos ácidos também? A gente vai ver que é comum na química orgânica a gente ter ácidos, tá? Os ácidos são bastante comuns na química orgânica. Então, olha só, se os ácidos são bastante comuns, o que nós vamos ter aqui como funções orgânicas? Ah, Zé, se eu tiver, por exemplo, o vinho azedo, o que é o vinho azedo? Se eu deixar o vinho sem, como é que chama? Sem a rolha, ele é azedo. E o vinho sem a rolha, ele se torna o que nós chamamos de vinagre, tá? Como ele se torna vinagre, ele se torna, então, o que nós chamamos de vinho azedo. E esse vinho azedo é um ácido, que é o ácido acético, o famoso ácido acético, tão importante no nosso processo respiratório, é uma função que nós chamamos de função orgânica, tá? Então, o que nós entendemos por funções orgânicas, tá? Então, funções orgânicas são derivadas de rede de átomos de carbono, não necessariamente formado por rede de átomos de carbono. Você pode ter alguns compostos que são considerados compostos orgânicos com apenas um carbono, por exemplo, o gás metano. Tá? Então, o gás metano é considerado um composto orgânico. Mas, normalmente, você tem ali compostos que apresentam algumas similaridades entre si. Por exemplo, baixa força intermolecular. Tá? Então, é fácil você quebrar quando submetidos a altas temperaturas. Então, a gente vai entender o que é uma acetona, o que é um éter, o que é um ácido orgânico, que é o ácido carboxílico, o que é um aldeído, tá? Que é um éster, o que é um sal orgânico. Então, tem várias funções orgânicas. Nós vamos aprender primeiro quais são esses radicais que determinam essa função, para a gente conseguir, então, delimitar quais são essas funções orgânicas. Então, primeiro a gente vai aprender a identificar as funções orgânicas. É muito comum você por exemplo, se depara assim com um composto orgânico. Aqui, no caso, ele só tem um carbono, tá? Mas ele está ligado aqui a um OH. Esse OH, especificamente aqui, ele é conhecido como grupo funcional desse composto orgânico. Toda vez que você tem esse composto orgânico aqui ligado ao OH, e entre esses átomos de carbono você só tem saturação, ou seja, você só tem simples ligações, nós vamos ter aqui um elemento que nós chamamos de álcool na química orgânica. Então a hidroxila ou a oxidrilase determina aqui uma função orgânica quando ela é ligada a uma rede de átomos de carbono, ou até mesmo a um átomo de carbono? Sim. E toda vez que isso acontece, o nome dessa função orgânica, que você bateu o olho aqui, ó, eu tenho 2 átomos de carbono, tá? Ligado à hidroxila. Então, eu tenho um álcool, tenho 3 ligado à hidroxila, tenho um álcool, tenho 1 ligado à hidroxila, tenho um álcool. Como é que a gente vai dar nome para isso aqui, Zé? A gente vai aprender, na aula 5, os radicais que estabelecem aqui a nomenclatura, tá? Quando eu tenho um carbono, mas é bom que você já, pelo menos os 5 primeiros radicais, você já guarda para mim. Quando eu estou trabalhando com composto orgânico, esse composto orgânico ele tem apenas um carbono, a gente usa o prefixo MET, M-E-T, tá? MET. MET significa 1, só tem um carbono. Se você tem 2 carbonos, a gente usa o prefixo ET, ET mesmo, tá? ET significa que você tem 2. Se você tem 3 carbonos,
a gente usa o prefixo prop, P-R-O-P, prop, tá? 3 prop. 4, a gente usa o prefixo but. E 5, a gente usa o prefixo pent, P-E-T, pentacampeão, tá? Ah, se for 6, é hex, se for 7, é hepta, se for 8, é octa, é assim vai. Se for 9, é nona, se for 10, é deca, tá? Aí vai nessa linha. Só que você tem que guardar, ó, um carbono, a gente vai ver nas próximas aulas, met, 2 carbonos, et, 3 carbonos, prop, 4 carbonos, but, pelo menos 4. 5 pente, tá? Então, você olhou para cá, ó, todo álcool termina em ol. A gente vai ver a nomenclatura deles depois. A gente vai estudar um por um, tá? Cada composto orgânico desse a gente vai estudar. Mas já para adiantando vocês, todo álcool, você identificou aqui que tem hidroxilo no grupo funcional, é um álcool, ele termina em ol. Então, o que você faz aqui, ó? Você liga met, an aqui significa que só tem simples ligação. Então, qual que é o nome desse átomo, ou esse álcool que tem um carbono? Metanol. Só assim. Ah, Zé, e esse átomo, e esse átomo? E esse composto aqui, tá? Esse álcool aqui, que tem 2 átomos de carbono. Você compra no posto de combustível, você compra no supermercado. Ele tem 2, 2 é et. Ah, esse aqui é o etanol. Etanol, porque tem 2, né? E esse aqui, Zé, tem 3. 3 é prop, Zé. Então é o propanol, tá? Que é o nome desse álcool com 3 carbonos. Mas ainda nessa aula, a gente vai aprender primeiro identificar as funções orgânicas, para depois nós chegarmos aqui, ó, nas nomenclaturas dessas funções. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Aí você fala, Zé, eu vou ter que guardar isso? Vai ter que guardar os radicais, tá? É fácil? É fácil, mas isso aqui a gente aprende muito mais nos exercícios, fazendo exercício, etc. Tal. Você vai armazenando, você vê tanto que você acaba aprendendo, tá? Primeira função orgânica que a gente vai estudar, que a gente vai ter a oportunidade de estudar, são os hidrocarbonetos. Quem são os hidrocarbonetos? Os hidrocarbonetos são compostos formados basicamente por carbono, tá? Vai aparecer só o carbono e o ligante principal do carbono, que é o hidrogênio. Então, ó, por exemplo, aqui eu tenho ligação entre carbonos e o complemento das ligações aqui, ó, se eu tenho uma ligação entre carbonos, 3 aqui é com hidrogênio. Uma ligação, 3 com hidrogênio. São 4 ligações. Então, Zé, se aqui for somente saturação, simples ligações, a gente chama esse composto de alcano, tá? Aí a gente vai aprender que esse composto, ele tem 2 carbonos, é um alcano, então o nome dele vai ser etano. Ele tem 2 carbonos apenas, então o nome dele passa a ser etano, tá? É um alcano cujo nome é etano. Se ele tivesse uma dupla ligação aqui, ele seria um hidrocarboneto conhecido como alceno. Então, o nome dele seria eteno. Se ele tivesse uma tripla ligação aqui, seria um hidrocarboneto conhecido como alcino. Aí o nome dele seria etino, tá? E tem também compostos maiores, com 4 átomos de carbono, que eles podem ter 2 duplas ligações. Aí, nesse caso, quando tem 2 duplas ligações, nós vamos ter o que nós chamamos aqui, tá? No caso da dupla ligação, nós vamos ter aqui o que nós chamamos 2 duplas alcadienos, tá? Então, só para você ter uma noção daquilo que nós vamos estudar, daquilo que nós chamamos de hidrocarbonetos, tá? E como que nós vamos entender esses hidrocarbonetos. Além dos hidrocarbonetos, nós vamos ter aqui, ó, o álcool que a gente acabou de ver ali, tá? Quando você tem um carbono sp3, ou um carbono que admite apenas ligação sigma, ou um carbono que admite apenas ligação saturada, tá? Que é o caso aqui, ó, carbonos com ligação simples apenas, saturados, hibridização sp3,
ligado a uma hidroxila, eu tenho aqui o que nós chamamos de álcool. Álcool. Ô Zé, e se essa hidroxila ela estiver ligada a um composto aromático? Por exemplo, composto aromático, nós vimos nas aulas passadas, que é aquele composto que apresenta aqui, ó, um anel benzênico, que essas ligações π aqui, que são mais frágeis, que eu tenho aqui intercalando, elas começam a girar aqui no centro, tá? Aí, quando você enxerga esse composto, você vê aqui um círculo interno, ó. Você vê um anel, literalmente. Então, aqui você vai ter esse anel ligado a uma hidroxila. Isso não é um álcool. Quando você tem um composto aromático com um anel benzênico interno, tá? Ligado a uma hidroxila, nós chamamos esse composto de fenol. Então, isso é um fenol. Ô Zé, mas é possível eu ter um álcool que eu não tenha só simples ligações e tenha uma dupla ligação? Não, com o nome de álcool, não. O álcool, você tem que ter apenas, tá, simples ligação. Se você tem que ter apenas simples ligação, o que acontece? É um álcool. Agora, se eu tiver uma dupla aqui ligada a uma hidroxila, numa cadeia aberta, Zé, eu tenho uma cadeia aberta, tenho uma dupla ligação, e que está ligado a uma hidroxila. Isso aqui é um enol, tá? Então, nós vamos chamar esse composto aqui, ó, de enol, etenol, nós vamos chamar esse composto aqui. Então, enol, quando você tem uma dupla ligação, não tem somente ligações sigmas. Aqui você tem uma ligação sigma e uma pi. Ele deixa de ser um álcool e passa a ser tratado como um enol, tá? Ô Zé, e esse composto aqui, ó? Esse composto, eu tenho um heteroátomo no meio dele. E esse heteroátomo, que é um átomo diferente do átomo de carbono, é o átomo de oxigênio. Então, ó, eu tenho um heteroátomo no meio. Então, esse oxigênio aqui, ó, é o radical. Assim como a hidroxila aqui, ó, eram os radicais, tá? E ele que se liga aos carbonos. Toda vez que você tem um oxigênio, tá, entre átomos de carbono, nessa situação aqui, com simples ligações, ligação saturada, nós vamos ter aqui o que nós chamamos de éter. O éter é aquele composto que é forte, que a pessoa pode até desmaiar, se ela inalar muito fortemente o cheiro, né? Então, tem algumas situações, alguns procedimentos que são feitos também, que às vezes tem que apagar um indivíduo, eles usam também o éter, apaga o indivíduo rapidamente, tá? Quando você tem um radical, onde você tem aqui o oxigênio no meio, e nas extremidades você tem compostos orgânicos, aqui tem um único carbono de cada lado, mas mesmo assim emete, viu? Que a gente chama esse éter de metoximetano, por exemplo, tá? Então, metoxmetano, que é o outro radical que você tem aqui. Então, dessa forma aqui, o que você tem que identificar? Você bateu o olho aqui, ó, viu que tem um oxigênio como heteroátomo, é um éter. Você bateu o olho aqui, ó, viu que tem uma dupla ligação, uma hidroxila, é um enol. Você bateu o olho aqui, você viu que é um anel benzênico ligado a uma hidroxila, você tem um fenol, tá? Você bateu o olho aqui, viu que uma rede de carbonos saturados ligada à hidroxila é um álcool. Você bateu o olho aqui, viu que não tem nenhum elemento, um heteroátomo, ou nenhum elemento diferente de carbono aqui, hidrogênio, então aqui você tem um hidrocarboneto, pode ser um alcano, um alceno, um alcino ou um alcadieno, tá? Zé, então é facinho. Agora aqui, ó, o que está acontecendo? Eu tenho esse radical aqui, ó, C dupla O. Tá vendo? Esse radical aberto, nós mencionamos C dupla O aqui, ó, bonitinho. Só que nós poderíamos colocar aqui apenas CO. Não precisava colocar a ligação aqui para mostrar. Poderia colocar de forma reduzida somente CO e com duas ligações aqui, ó, com outros carbonos. Quando você tem uma situação dessa, você tem esse radical aqui, ó, C dupla O, e duas ligações destinadas aqui a carbonos, nós temos aqui o que nós chamamos de cetona. Cetona é aquela que a menina usa para retirar o esmalte da unha.
é um tipo de cetona. Só que esse tipo que ela usa para retirar o esmalte da unha, nós chamamos de acetona, né? E a acetona nada mais é do que uma cadeia, exatamente esse composto que está aqui, ó, uma cadeia com 3 átomos de carbono. Então, 3 é prop. Nós chamamos a acetona, a nomenclatura dela, segundo a Comissão de Nomenclaturas da Química e o PAC, é propanona, propanona. É o nome da acetona, que você usa aí como solvente de tintas, como solvente de esmalte, tá? Então, Zé, bati o olho, C dupla O, isso aqui é uma cetona, exatamente, é uma cetona. Ô Zé, eu bati o olho aqui, ó, eu tô vendo o seguinte, que eu tenho C dupla O, é derivado da cetona, ó. Só que um dos ligantes é o hidrogênio. Aqui, ó, tá aberto para 2 ligantes diferentes, que seriam carbonos. Aqui, um ligante é o hidrogênio. Ah, então, Zé, eu posso simplificar aqui como CHO, show? Posso. Toda vez que você tem aqui C dupla OH, você tem um aldeído. Ah, você tem um aldeído. Sim, tem um aldeído, tá? Aqui, por exemplo, ó, eu tenho um aldeído propanóico, tá? Que é o tipo aqui, porque tem 3 carbonos. Então, você vai ter aqui, aliás, aqui embaixo, né? Aqui você vai ter, ó, um só, que é MET. Então, aqui você vai ter, ó, o metanal, aldeído termina em al. E aqui eu tenho 2 carbonos. Aqui eu vou ter o etanal, tá? Que é o nome desse composto. Mas nome, por enquanto, não é interessante. O interessante é você identificar quando você tem C dupla OH, C dupla OH, você vai ter um aldeído. Ah, e o ácido carboxílico, Zé? Ácido carboxílico é a mesma coisa do que ácido orgânico. É a mesma nomenclatura que nós damos para ácido orgânico. E aí? Bom, o ácido carboxílico, se no aldeído, você tem os nomes aqui, tá vendo? Ó, na cetona a gente chama de carbonila, no aldeído a gente chama esse radical de formila, tá? E no ácido carboxílico a gente vai chamar esse radical aqui de carboxila. Então, nesse radical aqui, carboxila, eu tenho C dupla O, OH. Então, em vez de eu ter só H aqui eu não tinha nada, Zé. Aqui eu passei a ter H. Aqui eu passei a ter uma hidroxila agora. Toda vez que eu passo a ter uma hidroxila, C dupla OH, eu posso representar por COOH, isso aqui é um ácido orgânico. Isso aqui é um ácido carboxílico, tá? Então, se eu tenho um ácido carboxílico aqui, ó, por exemplo, Zé, esse aqui, ó, qual que é esse ácido carboxílico aqui, ó, tá? Aqui eu tenho o ácido conhecido como metanóico. Ácido metanóico, só tem um carbono, metanóico. Eu tenho um ácido aqui, Zé, com 2 átomos de carbono. 2 é et. Então, aqui eu vou ter, ó, um ácido carboxílico etanóico. Então, muitas vezes, o pessoal faz um pouco de confusão, porque aqui eu tenho uma hidroxila, tá vendo? Aí o cara bate o olho e fala, tem hidroxila aqui, isso aqui vai ser um álcool. Não vai ser álcool, porque ele tem um oxigênio ligado ao mesmo carbono que está ligado à hidroxila. Então, não tem como ele ser álcool. Tem uma dupla O aqui, então isso aqui é um radical carbonila, tá? É um radical carboxila, aliás, carboxilo, tá? Ô Zé, e o que é esse negócio de éster aí, hein? Bom, o éster, você vai tirar o hidrogênio agora do ácido carboxílico, o que vai ficar? Vai ficar C dupla O, e aqui vai ficar o O. Tirei o hidrogênio, Zé. Aí ficou esse radical, ó. Esse radical aqui, o éster. Você pode simplificar ele como COO, tá? Então tá aí, COO. O que vai acontecer aqui então no éster, Zé? Bom, o éster você tem um heteroátomo, tá vendo aqui, ó? Que está ligado a uma dupla O. A diferença da cetona é exatamente aqui, ó. Você não tem aqui em cima, ó, esse dupla O na cetona, tá? Então aí você vai ter um radical de K e outro radical de K. Isso é um éster. E no meio você tem o C dupla OO, que é um heteroátomo.
Além disso, Zé, eu vou ter anidro ou anidrido de ácidos carboxílicos? Vou ter. Como é que funciona isso aí? Ó, funciona quando você tem um radical meio doidão assim, ó. Então aqui eu tenho um radical fundido, tá vendo? É como se eu tivesse aqui, ó, C dupla O, CO, no lugar do H aqui, que seria um ácido carboxílico, eu coloco um novo C dupla O, tá? Com um outro ligante que eu vou ter, que eu posso representar assim, ou eu posso representar dessa forma, ou ainda posso representar dessa forma. Pode ser um ligante de hidrogênio, pode ser um ligante de carbono, tá? Então aqui eu tenho dos dois lados, ó, eu tenho estruturas que recordam os ácidos carboxílicos. Então eu tenho, a gente vai ver essa desidratação de ácidos carboxílicos aqui para formar os anidros, tá? Para liberar água. Mas a gente vai ver isso mais no fim do ano. Vai ter tempo ainda para a gente estudar. Ah, eu tenho cloreto também? Tem cloreto. No caso do cloreto, ó, de ácidos carboxílicos, no lugar da hidroxila do ácido carboxílico aqui, ó, eu vou ter a ligação de um ânion, de um ametal, normalmente, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho o cloreto ligado no lugar da hidroxila. Então, apareceu esse radical aqui, ó. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um cloreto de ácido orgânico, ou de ácido carboxílico. Ah, Zé, e esse aqui? Esse aqui eu tenho um sal de ácido carboxílico, um sal orgânico. Quem que aparece aqui ligado? No lugar do hidrogênio. Aqui mantém o oxigênio da hidroxila, subtrai hidrogênio. Quem que aparece aqui? Normalmente o metal. Qual é esse metal? Ah, pode ser o sódio, pode ser o lítio, pode ser o potássio, pode ser o césio, pode ser o frâncio, pode ser o cálcio, o estrôncio, o bário, o rádio, qualquer metal, tá? Aí você tem um sal de ácido carboxílico. Então aqui, por exemplo, ele colocou o exemplo aqui do potássio e colocou o exemplo aqui do sódio, tá? Zé, e tem um detalhe aí que o pessoal chama de amina. Amina primária, amina secundária, amina terciária. O que é essa amina, hein, Zé? Você vai entender a diferença aqui de amina para amida. É difícil? Não. Fácil. Quando a gente fala em amina, na verdade você tem uma cadeia carbônica ligado a um radical, tá? Então, como é que eu determino aqui, ó, se ela é primária, se ela é secundária ou se ela é terciária? Por exemplo, ó, o N, nesse caso, ele está ligado a apenas um carbono. O N ele pode fazer 3 ligações covalentes. Então, 2 ligações está sendo feita com hidrogênio e uma ligação está sendo feita com o carbono. Então, aqui eu tenho uma amina que a gente chama de primária, porque está ligado a apenas um carbono. Nesse caso, o nitrogênio está ligado a 2 carbonos e um hidrogênio. Então, quando ele está ligado a 2 carbonos, nós temos uma amina que a gente chama de amina secundária, tá? E aqui ele não está ligado com nenhum hidrogênio, e as 3 ligações possíveis dele são ligações entre carbonos. Então, nesse caso aqui, ó, a gente vai ter o que nós chamamos de amina terciária, tá? Então, o que determina se ela é primária, se ela é secundária ou se é terciária, é exatamente o número de carbonos que ela é ligada. Simples assim, tá? Ô Zé, e aqui, ó? O que está acontecendo aqui, ó? Qual que é a diferença? Ó, nesses casos que você está vendo aqui acima, você tem aqui o nitrogênio, quando ele aparece no meio da cadeia, como heteroátomo. Pode ser que ele não apareça como heteroátomo também. Mas ele está aqui normalmente dividindo a cadeia. Ele é um heteroátomo. Então, o nitrogênio sozinho. Isso nós chamamos de amina. Qual que é a diferença para amida? A diferença para amida é que você vai substituir o OH do ácido carboxílico, que é C dupla OH, você vai substituir por NH2.
Então, se eu substituir o OH aqui por NH2, eu passo a ter aqui uma amida. Ah, então, Zé, aqui eu tenho uma amida, né? Tem. Ó, uma amida, C dupla O, NH2. Aqui é a amina, não tem nada de dupla O aqui. Só tem o nitrogênio, ligado a compostos orgânicos e hidrogênio, tá? Agora aqui não, eu tenho C dupla O, NH2. Então, outra amida. E o nitrocomposto, Zé? O nitrocomposto, você tem um radical orgânico ligado ao NO2. Isso é nitrocomposto, tá? Aí você pega lá trinitrotolueno. Trinitrotolueno é a famosa TNT, dinamite. Então, eu vou ter um anel benzênico aqui assim, ó. Um anel benzênico, um 6, uma bolinha no centro. Eu vou ter aqui, ó, 3 NO2 ligados ao anel benzênico, e aqui em cima eu tenho um CH3. Está pronta a fórmula da dinamite, do TNT ou do trinitrotolueno, que é o nitrocomposto. Tá? E as nitrilas? As nitrilas são compostos derivados, tá, do cianeto. Então, o cianeto é quando o carbono está ligado ao nitrogênio, tem uma tripla ligação aqui, ó, que é o famoso ciano, né? Então, nessa ligação aqui, ó, aí você tem o nitrogênio ligado ao carbono, fundido a um carbono e ligado a um radical orgânico. Então, isso aqui nós chamamos de nitrila, tá? Ah, Zé, aí tem também esse tal de isonitrila ou carbamina? Tem. Ah, mas é diferente? É. Por que que é diferente? Porque primeiro vem o nitrogênio, depois vem o carbono, nesse caso. Tá? Ah, aqui muda, então, o sentido da ligação, muda. Quando eu tenho nitrogênio antes do carbono, eu tenho o isociano. Aí eu tenho esse radical aqui, ó, que forma isonitrilo, tá? E o aleto orgânico, Zé? O aleto orgânico é quando você tem um composto orgânico ligado com, por exemplo, um ametal. Pode ser, por exemplo, o cloro, o flúor, o bromo, o iodo, tá? Ligado com o radical metil aqui, ó, que tem um carbono só. A gente vai ver também um dos últimos compostos que a gente vai estudar nessa linha, o ácido sulfônico, tá? Aí você tem uma desidratação do ácido sulfúrico. Você vai ter aqui o SO3H ligado ao carbono. Isso aqui é um ácido sulfônico, tá? E nós vamos ver, por fim, os compostos que nós chamamos de compostos de Grignard, que o magnésio aqui, ó, ele pode estar ligado ao cloro, bromo ou iodo, e pode estar ligado diretamente ao radical orgânico metil, tá? Então, nossa, Zé, então tem muita coisa para eu guardar. Na verdade, os mais comuns são os primeiros aqui, ó. Os mais comuns que você tem que saber de qualquer jeito, você não pode esquecer de jeito nenhum, é até o éster. Esse daqui você vai ter que saber identificar. Os outros aqui são importantes. Ah, e aqui também, mais amina e amida, tá? Os demais caem com menor intensidade, não são tão cobrados em vestibular, tá? Mas tem que saber por alto. Tem que saber por alto. Nós vamos estudar todos eles. Por isso que vai ser legal que a gente vai ter oportunidade de estudar todos, sem exceção. Então, aqui, ó, ele vai falar para você sobre algumas funções orgânicas mistas. E essas funções orgânicas mistas aqui, elas são legais, que você vê muito lá na estrutura, tá? Dos aminoácidos, né? Então, você vê muito isso aqui na parte da biologia. Se vocês não chegaram ainda na parte, já passaram a síntese proteica, e a Helenise vai dar uma tabela para vocês, aí vocês vão ver muitos compostos, muitos nomes parecidos aqui, alanina, asparagina, tá? Cisteína, arginina. Então, você tem aqui os famosos aminoácidos, tá? Que são aqueles cujas cadeias aqui vai formar cadeias de átomos de carbono. Agora, o que eu tenho de interessante aqui, Zé? Tem de interessante para eu identificar as funções orgânicas. Você vai ter que saber, por exemplo, aqui eu tenho uma função orgânica, Zé, ó, função orgânica que é essa aqui, Zé. Ó, essa função orgânica aqui, eu tenho um carbono, dupla OH, tem um ácido carboxílico, por exemplo. Aqui é a fórmula reduzida, ó, C dupla O, OH, também, a mesma coisa que está aqui.
outro ácido carboxílico, tá? Aqui, ó, eu tenho carbono ligado a outro carbono e outro carbono, e aqui está ligado a um NH2 embaixo. Não tem dupla O aqui, então isso aqui é uma amina. Amina ligada a um carbono, amina primária, tá ligado? Então aí você vai ver vários compostos orgânicos aqui. Aqui eu tenho, ó, C dupla O, NH2, aqui eu tenho uma amida. E aqui já falei que é ácido carboxílico, né? Então você vai ter aqui uma forma, a gente vai identificar, aprender a identificar vários compostos orgânicos. Para começo de conversa, vamos começar identificando aqui, ó. Vamos lá. Aproveitando aí o exercício 1 aí da apostila de vocês, vamos identificar aqui os compostos que eles te dão aí, tá? Vamos lá. Exercício 1. Diz assim, ó. O álcool etílico presente no vinho, o ácido acético presente no vinagre, a acetona e o éter etílico são apenas alguns exemplos de compostos orgânicos que estão presentes no nosso cotidiano. Observe as estruturas dos compostos representados a seguir e indique as funções às quais eles pertencem respectivamente. Então, vamos lá. Quais são as funções que nós temos aqui entre os 5 compostos orgânicos que nós estamos vendo aqui, ó, e em função dos 5 compostos orgânicos, quais são as funções respectivas que eles vão aqui nos apresentar aqui no exercício. Primeiro composto. Aqui eu tenho oxigênio no meio como heteroátomo, tá? E esse heteroátomo aqui, ó, eu vou ter aqui, ó, um carbono de cá e um carbono de cá. Então, ó, quando isso acontece, quando eu tenho essa situação, nós vamos ter aqui o que nós chamamos de éter, tá? Então, aqui nós temos um éter. No 2, eu tenho uma rede de átomos aqui, ó, de carbono. Cada pontinho desse aqui é carbono. E aqui está ligado, só simples ligações, está ligado à hidroxila. Quando isso acontece, eu tenho um álcool. Simples assim, tá? Tem um álcool. No 3, imagina que você tem um carbono aqui, ó. Aí eu tenho aqui, ó, um carbono ligado a um oxigênio, dupla O, e ligado a um hidrogênio. Então, nesse caso, nós temos o composto, nós chamamos de aldeído. Isso é fácil a partir do momento que você memorizar esses radicais, tá? Então, aqui eu tenho um aldeído. Usei aqui, hein? Olha só que legal. Eu tenho carbono ligado a duplo oxigênio, e aqui eu tenho outro carbono. Como é que eu vou chamar esse composto aqui, Zé? Que eu tenho carbono C dupla O. E aqui os outros são carbonos. Isso aqui eu tenho, então, uma cetona, tá? Aí você vai ter uma cetona. E esse aqui, Zé? Aqui eu tenho carbono, composto 5. Eu tenho dupla O e tenho aqui, ó, OH. Então, aqui eu vou ter, então, um ácido carboxílico. Então, nesse caso aqui, você poderia vir aqui sem medo e marcaria aí letra D de dado, tá? Então, muito fácil, muito simples e muito objetivo o exercício. Aí você marcaria aqui letra D, né? Agora dá uma olhadinha aqui, ó. Vamos lá. A adrenalina é uma substância liberada em nosso organismo em momentos de tensão, medo e pânico. Sua estrutura molecular é formada por uma cadeia mista aromática heterogênea que é representada a seguir. Então, aí você tem a fórmula da adrenalina. Aí diz assim, os grupos funcionais presentes na estrutura da adrenalina apresentam as seguintes funções químicas.
Então, olha como é fácil. Aqui eu tenho uma cadeia aromática. Essa cadeia aromática aqui, ó, que é aquela cadeia que tem uma bolinha no centro, que gira, né? Está ligado a uma hidroxila, está ligado a uma hidroxila. Toda vez que isso acontece, aí você vê na tabelinha da sua apostila, você tem aqui o que nós chamamos de fenol, e você tem aqui o que nós chamamos de fenol. Fenol aqui, beleza? E aqui, Zé, o que eu vou ter aqui, ó? Aqui eu tenho uma cadeia mista, né, uma cadeia fechada, e aqui eu tenho uma cadeia aberta. Mas olha, a hidroxila, ela está ligada a carbonos que apresentam apenas ligações saturadas. Então, ligação da hidroxila a carbonos com simples ligações, nós temos aqui um álcool. Isso aqui, então, é um álcool. Tá? E aqui, Zé, o que você tem aí? Ó? Eu tenho nitrogênio como heteroátomo ligado a 2 carbonos. Então, eu tenho uma amina secundária, que está ligada a 2 carbonos, secundária. Então, enfim, eu tenho fenol, álcool e amina. Fenol, álcool e amina. Ou fenol, amina e álcool. Tá? Eu marcaria aqui letra B de bola. Então, você veja, não tem nada de difícil. Aí você fala, Zé, mas aí eu vou ter um pouquinho de dificuldade no começo, porque, na verdade, eu não sei ainda, né? Ou não memorizei ainda os radicais. Tá? Não memorizou, mas nada demais. Depois que memorizar, fica fácil você determinar aqui qual que é a... Opa. Qual que vai ser a formulação que você vai usar, tá? Aí ele te dá esse composto aqui, ó, no exercício 3, tá? Ele te dá esse composto e vai dizer assim: a exposição excessiva ao sol pode trazer sérios danos à pele humana. Para atenuar tais efeitos nocivos, costuma-se utilizar agentes protetores solares, dentre os quais é possível citar esse aqui, ó, 2-hidroxi-4-metox-benzofenona, cuja fórmula está representada a seguir. Está aqui a fórmula representada. Aí ele diz assim, ó, sobre essa substância, é correto informar. Então, aqui, ó, você tem um composto aromático aqui, tem um anel benzênico, tá? Aqui você tem uma cetona, C-dupla-O. Aqui eu tenho um fenol, hidroxila ligado ao ascarboxílio. E aqui eu tenho um éter, certo? Então, você tem várias funções orgânicas aqui. Agora, qual que é a fórmula molecular dele? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, 7 carbonos, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carbonos. Então, vai dar C14 aqui, ó. Então, tem aqui, Zé, 3 alternativas. Quantos hidrogênios eu tenho aqui, ó? Então, lembrando que aqui eu tenho 3 duplas, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 hidrogênio aqui. Esse aqui ele vai ter aqui 3 simples ligações, 5, 6. Aqui ele já tem 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, não, 11, né? Aqui eu tenho um só, aqui não tem nenhum, na verdade. 1, 2, 3, 12. Eu vou ter aqui 12 com 3, 9 até aqui, ó. Com 3 aqui, eu vou ter 12. É isso mesmo. Então, o que você faz aqui, ó? Você coloca aqui, ó, uma dupla e uma dupla. Depois você vai contando e preenchendo com hidrogênio, tá? Aí você vai chegar aí a 12. Oxigênio tem 1, 2, 3. Tem 3 oxigênios.
Então, nesse composto, eu tenho 2 fenóis, eu tenho uma cetona, aliás, eu tenho um fenol, uma cetona, e vou ter aqui um éter. Então, cetona, fenol e éter. E a fórmula molecular está batendo, beleza, você vem aqui e marca letra D, tá? Então, os exercícios normalmente são muito simples, muito fáceis. Eu vou ter que parar aqui e fazer a chamada, porque eu vou ter que, depois, na quinta, eu faço esses 2 que estão faltando aqui, ó. Porque esse aqui é aberto, eu faço ele aberto com vocês. Conforme a fórmula molecular, são possíveis compostos ABC. Tá presente. Não, esse aqui é fechado, né? Mas eu termino com vocês na quinta, que eu tenho que entrar no... Eu estou atrasando hoje para entrar. Tem que entrar no terceiro agora. Pessoal, alguma pergunta, alguma colocação aí? Fique à vontade. Na quinta-feira a gente vai voltar, resolver mais exercícios. Eu vou passar também uma lista de exercícios para vocês, tá? Para a gente fazer na aula à tarde, para a gente treinar bastante essa questão aqui de identificação. Isso aqui cai muito em prova, tá? De uma forma geral. Cai muito nas provas. Você identificar as funções orgânicas. No começo, agora que você está tendo o primeiro contato, você pode até achar é meio complicadinho. Mas não tem nada de complicado, né? Você vai ver que isso aqui é bem facinho, não vai ter problema nenhum, vocês vão ficar craques nisso. Coloca para mim aí quem está presente no chat aí, por favor. Coloque o pessoal que está presente. Beleza. Facilita bem a vida da gente, viu? Então é o seguinte, pessoal, eu volto com vocês na quinta-feira, então, nós voltamos à tarde, tá? Aula normal na quinta. Até lá, então. Tchau, tchau. Tchau, Zé. Obrigada. Tchau, Zé.